Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário em que vocês estão me assistindo, né? Então, hoje a gente vai falar mais uma aula aí dentro da disciplina Fitopatologia Aplicada e a gente vai falar sobre as doenças do algodão, né? Alguns problemas fitossanitários principais, tá? E a epidemiologia, e os sintomas e o manejo, né? Das principais doenças, tá? Tá, então, quais são as principais doenças? Aqui a gente tem uma lista, né? Com os nomes das doenças, o nome do agente etiológico, o nome científico, né? De um ou de alguns deles, né? Muitas doenças, na verdade, têm como causa mais de um agente, né? Às vezes é uma mistura de fungo com bactéria, tá? Então, nessa lista aqui, nós temos aí, começando pelo tombamento, né? Murcha de Fusarium, murcha de verticílio, a mancha angular, a ramulose. Deixa eu só colocar de uma forma aqui, tá? Mais prática, assim, tá? Ramulose, podridão de maçãs, murchamento, avermelhado, bronzeamento, né? E viroses, outras manchas de folhas, são vários fungos, né, que causam manchas de importância secundária, e nematóides, que é relativamente importante aqui para o algodão, para a cultura do algodão, né? Dentro desses nematóides, a gente tem aí quatro principais espécies, né, que comumente são encontradas: Meloidogene, que é o nematóide de galhas, Rotilenclos, Pratilenclos, que é importante, e Helicotilenclos. Então, Meloidogene e Pratilenclos é um dos os dois que a gente tem ouvido, né, mais falar ou associado à cultura do algodão. Bom, então, a gente vai primeiro mostrar aqui os sintomas, né? Então, esse primeiro é murcha em reboleira de algodão, né? Então, vocês estão vendo aqui com essa no meio aqui da cultura, né? Algum grupo de plantas aqui está relativamente murcho, né? O fungo é Fusarium oxysporum, forma especial vaso infecto. Aí a gente tem a ramulose, né? Essas manchas foliares avermelhadas, tá? Aliás, no algodão é muito comum isso aqui, né? Esse avermelhamento. É uma reação, no caso aqui, muito comum não só ao ataque de um agente etiológico, de um fungo ou uma bactéria, mas também de óleo, que cai óleo do próprio produto, né? Algum estresse que ela acaba, esse tecido aqui começa a produzir antocianina, né? Então, não é específico esse avermelhamento, essa parte aqui é muito comum aí, associado a outros fatores aqui no algodão, né? Então, essa é a mancha foliar ou mancha estrela. Aqui a gente tem a ramulose também, que é essa mesma doença, dessa manchinha avermelhada, você tem essa espécie de superbrotamento aí, né? Isso principalmente quando o fungo ele ataca, mata ali o ponteiro, mata o meristema apical, né? Pela ação parasítica do fungo. Então, se esse tecido morre, estava produzindo hormônio, né? Então, isso estimula o crescimento ali das gemas laterais, as gemas que estão abaixo ali, na região abaixo da gema apical. Por isso que dá esse superbrotamento. É claro que, em termos de prejuízos, nessa forma aqui de superbrotamento, né, o prejuízo é maior e essas novas ramificações vão se formar à custa, né, de matéria orgânica que provavelmente é ali para a formação das maçãs ou para a parte econômica do algodoeiro, né? Então, se você voltar, comparar com uma lesão dessas aqui, do mesmo fungo, você tem essa pequena área aí, pelo menos de 1% da área que está inativada, né? Mas restaria ainda 99% de área verde que poderia estar fazendo a fotossíntese, né? Então, assim,
potencialmente esse tipo aqui. Bom, a não ser que no caso uma mancha dessa tome uma grande proporção, né, de área foliar desde o início, vamos dizer, do ciclo da cultura, né? É claro que a gente faz essas comparações, mas ah, a, pode ser que, né, uma doença dessa mancha foliar cause mais prejuízo ainda, né? Então, isso é relativo. Mas a gente fala em tendência, né? Tende a probabilidade, então, de um superbrotamento causar mais perda naquela planta, né? Para aquela planta especificamente, não necessariamente para a cultura como um todo, né? A gente coloca como de maior potencial, né, de perda. A mancha de alternária são essas manchas. A alternária é uma doença muito comum em outras hospedeiras, em batata, em tomate, né? Mas aqui no algodão, né, salvo algum ano específico, né, alguma situação específica. Mas a mancha de alternária é uma doença que não está entre as mais importantes. Essa mancha de ramulária, esse aspecto esbranquiçado, meio angular aí das folhas, que já é outro fungo, né? Já é o fungo ramulária. Aqui também a gente tem problema de deficiência de potássio, né? Esse aspecto bronzeado na nas margens da folha. Esse bronzeamento eu estou mostrando aqui com a setinha, né? O cursor é esse, né? Não é a parte aqui, é bem aqui a margem mesmo aqui do limbo, né? Então, isso é característico aqui em deficiência de algodão, tá? Em outras culturas também. Então, isso é um padrão, observável, né? Aqui também deficiência de magnésio, as nervuras permanecem verde e fica avermelhado aqui nesses espaços aqui entre as nervuras. Aí você tem aqui deficiência de boro, né? Então quando você compara essas três aqui, né? São maiores, aí você vai essas três aqui intermediárias e essas três menores, tá? Então, essas maiores aqui, né, seria uma situação de não deficiência, né, de boro, né? É, e a parte nessas aqui, né, essas seis aqui, né, deficiência de boro. Então, quando a gente mostra, né, slides, a gente sempre mostra o padrão, né, de planta sadia, para ficar mais fácil, né, você perceber aí o aspecto da redução aí do tamanho, né? Aqui, mais outro aspecto aqui da deficiência de boro é que, no caso, que quando você corta com canivete, né, pode observar aqui no pecíolo, essa região, essa necrose aqui, né? Então, isso pela deficiência de boro durante a formação aqui da maçã, né? Acabou ocasionando esse escurecimento aí pela deficiência de boro, né? Bom, lembrar que o boro, pessoal, é um elemento que ele tem baixa mobilidade dentro da planta, não é no perfil do solo, tem diferença, né? Tem nutrientes, às vezes, tem uma alta mobilidade no perfil do solo, mas tem baixa mobilidade dentro da planta. O boro é um deles, eles não têm uma mobilidade muito mais baixa dentro da planta do que quando você compara com a mobilidade desse mesmo boro no perfil do solo, né? E uma característica dessa situação é o fato de, nas extremidades, de crescimento, né, você vai sentir, a deficiência desse elemento mineral com mais probabilidade. Deficiência de boro, aqui já no ramin, né, quando você faz um corte aqui com canivete, o sistema vascular está escurecido, né, ou a medula, né, do pecíolo foliar. Aqui já tem o excesso. Lembrar que é um micronutriente, boro. Então, o micronutriente tem essa questão, né? A faixa, né, de, de concentração ideal, ela é muito estreita. Então, você pode tanto ter deficiência, como também você jogar um excesso, né? Então, aqui nesse caso aqui é uma situação de uso contínuo de 2,25 kg de boro por hectare ano, né? Somente se for num ano seco, né?
em que a mobilidade aí, a planta tende a absorver menos o boro aí. Ah, desculpe, aqui é o contrário, né? Na verdade, o aspecto seco aí não afeta a mobilidade, mas é a reação da planta, né? Então ela sente mais, tá? Então, excesso de boro aí, tá? Deficiência de zinco, né? Com clorose aqui, principalmente na folha do ponteiro, né? E a borda fica viradinho para cima, os bordos, né? Deficiência de manganês, uma deficiência severa aqui, que principalmente aqui nessa folha aqui que eu estou mostrando aqui, a folha mais nova, né? Ou a gente chama clorose internerval, né? Ou seja, você tem um verde normal e entre as nervuras você tem esse, esse verde aqui um pouquinho mais claro, né? Bom, então falar um pouco aí em termos de números, né? Em relação a cada uma das doenças. Então a gente tem aí a murcha difusária, ela não é originária do Brasil, foi relatado aqui em 1935, na Paraíba, na cidade de Alagoinha, né? O agente causal é um fungo, que ele é um habitante, é um residente do solo. Na verdade, ele não é um habitante natural do solo, mas a gente qualificaria como residente do solo. Forma especializada infecto. Isso é uma característica também desse fungo, ele ter essas, dentro de espécies, você tem várias populações ou várias que a gente chama de formas especiais, que são populações adaptadas a determinado ciclo de hospedeira, né? No caso, esse aqui, ele pega algodão, né? Se você pegar a Fusarium oxysporum forma especial cubensis, por exemplo, aí ele não pega o algodão, mas pega a bananeira. Então, se você não basta você identificar a nível de espécie, porque você pode ter dentro daquela espécie, você pode estar trabalhando ou detectando uma espécie que, por si só, não vai me dizer qual o ciclo de hospedeira, a não ser quando a gente identifica a nível, então, que a gente chama categorias intraespecíficas, né? Que é o caso aqui de forma especialis. Então, é um grupo, né? Dentro aqui, hierarquicamente dentro de espécies. As condições favoráveis para a murcha difusária. Nematóide, né? Presença de nematóides. Por que nematóides? Porque nematóide, ele é um fungo que o fusário, né? Ele está ali no solo. Muitas vezes, na forma de estrutura de resistência. E o nematóide, como ele penetra ativamente nas raízes foliares, ele deixa ferimentos, né? Então, com isso, por essa porta de entrada, facilita, então, a penetração do fungo, né? Os nematóides, no caso aqui, são meloidogênio, que causa, é chamado nematóide de galha, pratilencos e rotilencos, tá? Então, presença de nematóides, você teria, então, o efeito do nematóide por si, e além disso, eventualmente, poderia ter a ação junto aí também de murcha difusário, né? Quais são as condições favoráveis de solo, né? Solos arenosos, né? Esse é um padrão aqui para nematóides. Solos arenosos são mais favoráveis aí ao, ao efeito aqui de murcha difusário, não só de murcha difusário, mas de nematóide também. No caso aqui, a presença de areia, ela é mais favorável ao mufujário, não necessariamente diretamente pelo efeito sobre o fungo, né, mas pelo efeito sobre o nematóide. Baixo pH também favorece. A fertilidade desequilibrada, por excesso de nitrogênio, né, em detrimento aí de potássio e silício. Temperaturas entre 25 e 32 graus. E alta umidade principalmente do solo, né? Solo encharcado. Como é que o fungo sobrevive entre uma estação de cultivo, no caso do algodão, né? Depois que você colhe o algodão, que é uma planta anual, né? Aonde é que fica o fungo, né? Ele pode permanecer principalmente como estrutura de resistência, é uma estrutura que a gente chama clamidosporo, tá?
é uma forma de resistência que a gente chama clamidosporo, que é uma especialização, é uma formação aí a partir do micélio, né? Que forma como se fosse é, cada célula, você tem uma hífa e uma determinada célula adquire características especiais, um espessamento da parede, né? Então, essa célula acaba funcionando como estrutura de resistência. As sementes também é uma forma, né? Então, ele pode fazer, no caso das sementes, pode permanecer ali como micélio dormente na semente, tá? Então, você colhe o fungo, coloniza ali a parte reprodutiva, penetra ali no caroço ali do algodão, né? Na semente do algodão, e você guarda aquela semente, você guarda em condições, armazena em condições secas, né? Portanto, favoráveis aí à preservação do fungo ali, né? Quando você planta no ano subsequente, você tem, então, esse inóculo aí remanescente do ciclo anterior, né? Então, isso permite, então, a semente se transforma em uma forma, né, de sobrevivência de uma safra para outra. Como é que ele passa, né, de uma planta para outra no mesmo ciclo de cultura ou nos ciclos subsequentes, né, ou de cultivos subsequentes? Partículas de solos que são movimentadas, aí você tem aí veículos, né, maquinário que está passando ali, né? Vento, água, o vento, claro que o efeito é maior ou menor de acordo com a capacidade dele ser forte o suficiente para levantar ou partícula de solo, ou grânulos de areia, né, agregados de solo, promover então o deslocamento, né, dessas estruturas que estão aí abrigando ali estruturas do nematóide, né, inóculo do nematóide não, do fungo, tá? Então, claro que esse a gente chama de disseminação vamos dizer assim, a pequena distância, dentro mesmo ali do campo, né? Talvez alguns metros ali ao redor da fonte de inóculo, né? Aí você tem semente contaminada que pode ser, não tem limite, vamos dizer assim. O, você pode deslocar uma semente, né, de um país para o outro, então você está levando, né? Você está disseminando, no caso. Então, por sementes, você tem uma disseminação pode ter uma disseminação a longa distância, claro, né? Qual a forma de manejo, né? Utilização de sementes livres do patógeno, então, ou seja, sementes certificadas, ou sementes que você produziu, mas em condições fitossanitárias recomendadas. Tratamento de sementes com fungicida, isso vale não só para sementes que teoricamente estão em qualidade, poderiam estar contaminados, né? A gente de tratamento para recuperar a sanidade, mas principalmente é importante você fazer o tratamento em sementes sadias, que aí você agrega aí o vigor da semente. Rotação de culturas também. É claro que você diz, mas ele tem estrutura de resistência que pode permanecer vários anos. Mas quando a gente fala rotação de cultura, não tá você não vai erradicar o patógeno ali se ele foi introduzido naquele solo. Mas se você faz uma rotação de cultura com 1 ou 2 anos, né? Você baixa muito o potencial de inóculo para que na safra subsequente do algodão, da cultura suscetível, você tenha, você possa conviver, vamos dizer assim, né? Aparece uma ou outra, pode aparecer uma ou outra planta, né? Mas, vamos dizer assim, sem causar ou sem provocar perdas significativas ou nenhuma perda, né? Então, dentro aí do aspecto de manejo, na verdade, o termo manejo significa convivência, né? Não erradicação. E aqui a gente temos a segunda doença, né? Que é a ramulose, né? Causada pelo fungo chamado Coletótricum gossip, variedade Cephalosporioides, né? É de ocorrência generalizada aqui no Brasil. Ele no Nordeste brasileiro ele é pouco expressivo, né? Pouco importante, principalmente na parte mais seca, né? Você tem Nordeste, não é uniformemente semiárido. Na verdade, todo o litoral ali, ou boa parte, e mais para o interior, vamos dizer assim, você tem áreas
que tem chove, né? Chove, né? De maneira satisfatória, né? Quando a gente chama semiárida, é a região que normalmente chove abaixo de 500 milímetros por ano. Então, na verdade, no Nordeste, apenas uma pequena área ali no miolo ali de alguns estados, né? A condição favorável aqui para ramulose seria a umidade relativa do ar acima de 80%, temperatura entre 25 e 30 graus. Claro que a umidade relativa do ar, além essa condição aqui, própria frequência de chuvas, né, é um fator importante também. O agente causal é um fungo, né? Eu já foi mencionado, Coletótrico gossipe. Ele sobrevive na palhada, né, no resto de cultura, e em sementes contaminadas, no caso, a semente aí na forma de micélio, né, que é uma estrutura do fungo, o hifa dormente. Bom, na palhada fica fácil, né? Você diz assim, sobrevive na palhada, eu faço uma rotação. É simples assim. E realmente rotação de cultura, né, seria é uma medida, na verdade, seria, não é, né? Muito recomendada aqui. Não só para questão de doenças, ou, na verdade, para praticamente todas as doenças com maior ou menor impacto, né? Mas tem outros efeitos também, tá? A disseminação, sementes contaminada, respingo de chuva. No caso aqui é a chuva, né? Só lembrar, se vocês forem lá ver na fito geral, né? A parte estrutural do fungo, a parte, ele forma ali, os conídeos, né? São formados dentro de uma estrutura chamada acérvulo, né? Então, dentro dessa estrutura desse acervo, ele está, vamos dizer assim, imerso os conídeos, imerso em uma mucilagem, né? O que faz com que, uma mucilagem, vamos imaginar uma espécie de gelatinazinha, né? Então, sem a ocorrência de chuva, dificilmente ocorre, a partir ali do inóculo e da folha, dificilmente o vento arranca conídeo e passa para outra folha. Então, precisa realmente da incidência da gota, né? Ou da gota de chuva ou irrigação, né? Que promova, vamos dizer assim, a extração, e o deslocamento ali daquele conídeo. Então, daí a importância da ocorrência de chuvas frequentes, né? É uma condição bastante favorável, portanto, à disseminação aí e à severidade da doença. O manejo, né, da doença. Cultivares tolerantes, e aí a gente tem e é claro que isso aqui está sempre mudando, né, as variedades aí produzidas pela Embrapa, né, a Embrapa da região sul, né, BRS, e outros materiais que estão sempre sendo lançados, né. Rotação de cultura, como eu já tinha mencionado antes, eliminação de restos culturais, essa eliminação pode se dar aqui ou a incorporação, né, com arado, grade, né, utilização de sementes sadias, tratamento químico de sementes e a pulverização com fungicidas também, né, fungicidas aí eficientes para o controle do fungo coletótrico, né. Mancha de alternária, né, ela afeta principalmente a folha mais velha, né, e ela já pode ocorrer bem do início do ciclo de cultivo nas folhas cotiledonares. Isso, se aparece nas folhas cotiledonares, é um forte indício que você tem aí inóculo a partir da semente, né? Ou seja, você plantou com a semente que tinha ali uma determinada proporção de contaminação com o fungo, tá? E afeta também as maçãs ali, né? A ocorrência, tem baixa severidade no semiárido nordestino, né? E tem surtos epidêmicos em anos de maior intensidade e frequência de chuva. A região é semiárida significa, mas não quer dizer que todo ano essa condição apareça. Mesmo nessa região semiárida, no polígono das secas, você tem anos, você alterna, né? Anos de chuvas normais, né? Que a gente poderia considerar como fora aí do parâmetro aí para áreas semiáridas, e tem alguns anos que são mais ou menos secos, né? Ou seja, abaixo aí de 500 milímetros.
Então, ele pode, a mancha de alternária pode ser problema nessa região semiárida num ano mais chuvoso, né? Resumindo aí a história. O manejo aqui da mancha de alternária, manejo da irrigação, né? Então, ou seja, se ele está só. No caso aqui, essa irrigação, principalmente a irrigação por aspersão, né, pessoal? Por quê? Porque a irrigação por aspersão tem a questão, tem a ação ali da gota, né, que pode cair na folha, ó, que pode disseminar de uma folha para outra, de uma planta para outra, tá? Aquela irrigação por gotejamento ou microaspersão, de maneira em que você não haja a incidência de água, ou gotículas de água na parte aérea, né, onde está ali a estrutura do fungo, onde está o sintoma, onde o fungo está colonizando. Então, nesse caso aqui, se não houver, então, a incidência de água nessa região, tem sem problema nenhum, né? Rotação de culturas, destruição de restos culturais, né? Essa destruição pode ser, né, então, por incorporação, manejo da irrigação. Manejo da irrigação é evitando o excesso de nitrogênio na forma industrial, né? Quando a gente fala adubação nitrogenada, isso não se refere à adubação orgânica, não está incluída aí a adubação orgânica. Por quê? Porque a adubação orgânica ele não tem alta solubilidade. Ou seja, o nitrogênio vai sendo liberado à medida que vai sendo degradado pelos micro-organismos. Então, o problema da alta solubilidade é porque a planta vai absorver, às vezes, numa quantidade, numa concentração muito alta, e vai provocar reação fisiológica na planta. Às vezes, a planta fica mais bonita, né, pelo excesso de nitrogênio, mas ela fica mais suscetível. É claro, quando eu estou falando do excesso, né, pessoal, você tem aquela recomendação, né? Dentro da recomendação, né, tá tudo ok, né? Qual é você colocar nitrogênio, adubo industrial, né, acima da recomendação, ou muito acima da recomendação, né? É claro que se você colocar muito acima, pode até dar uma incrementada na produtividade, mas dá uma incrementada também pode dar a suscetibilidade, né? A cultivar a CNPA, é uma cultivar da Embrapa algodão, né, resistente. Aí você tem um controle químico também, que é uma possibilidade aí. Claro que vai definir, que vai definir pelo controle químico ou não, é o histórico de ocorrência da doença, a época de aparecimento, né, na cultura. Mancha de ramulária, né? É chamada também falso-oide ou mancha branca. Ela é, ela é frequente e pouco severa na região semiárida. Então, sim, ou seja, ela ocorre quase todo ano, em quase todos os lugares, mas em geral não causa muito problema. E normalmente é uma doença que a gente chama de final de ciclo, né? Você observa ali, muitas vezes, quando a produtividade já está definida ali pelo estágio de desenvolvimento daquela cultura. As condições favoráveis, alta umidade relativa do ar. Boa parte do que a gente está falando aqui é para as condições da região semiárida do Nordeste, né? Então, alta umidade relativa do ar, se é uma condição favorável, já indica que já está corroborando essa informação aí no caso da região semiárida, ser pouco frequente, né? E pouco severo, justamente por essa condição aí de ele tá fora aí do padrão aí de condições favoráveis, tá? Claro, sempre, às vezes, num ano né, mesmo na região, né, classificada como semiárida, pode ter ano, né, onde essa condição de favorabilidade ocorra, né, alta umidade relativa do ar, tá? Então, aí poderia ocorrer aí algum problema aí com a mancha de ramulária. Ambientes sombreados, noites frias seguidas de dias secos, né? Noites frias, claro que a gente, sei lá, 18, 16 graus noturnos, né? Em torno de 16 graus durante a noite, né? Então, seria uma condição aí favorável. Ambientes sombreados, então, isso já nos indica, né, pessoal, que esse sombreado pode ser o alto sombreamento, né? Então, se você faz um adensamento no sistema de cultivo, né, do plantio de algodão, é claro que, quer dizer, claro que só esse fator sozinho não explicaria, mas em condições adensadas, né, associado a outras condições favoráveis, teoricamente,
ou potencialmente, né, você teria um problema maior aí, né, com a ramulária, né? A sobrevivência, né, desse fungo aqui da ramulária em resto de cultura é em algodão perene. Nessa região do Nordeste é muito comum aí nas casas você ter as pessoas plantarem o algodão perene, né, que é utilizado inclusive para como remédio, né? E às vezes como como dizer assim, como é uma planta que ela suporta uma certa, é resistente a uma certa condição de seca, né? Às vezes é uma planta muito utilizada aí nos quintais das pessoas, né? Essa, a disseminação dessa doença pelo vento, água de chuva ou de irrigação, maquinário, né? E pessoas ali transitando ali, andando ali dentro da cultura. O manejo, plantio menos adensado, justamente pelo aspecto que eu mencionei antes, né? O alto sombreamento provocado pelo adensamento, né? É a condição de maior favorabilidade, tá? O controle químico também é fácil, né? De você achar tranquilo. Bom, e assim aqui a gente encerra aí as principais doenças do algodão, né? É claro que vocês é uma condição focada aí mais, né? Esse material texto que a gente pegou para condição semiárida, né? Então, bom, para a condição nossa de cerrado, você tem uma condição mais chuvosa, né? Então, provavelmente alguns problemas ali, como antracnose, seria um fator ali, uma doença que seria mais importante aqui para a condição chuvosa, mais chuvosa do cerrado do que para o semiárido. Por outro lado, nematóide também, no caso. O nematóide não é tão impactado ali pela questão de chuva, porque ele está ali no solo, mas, quer dizer, de maneira indireta, né? É claro que numa condição de solo mais seco, você teria uma condição, apesar de o nematóide pode se aprofundar ali no solo, né? Mas é uma condição de menos favorabilidade para a sobrevivência. Bom, então a gente encerra aí a nossa coisa de algodão, tá? Então, até uma próxima aula. Obrigado. Até a próxima.